Louvado seja o Senhor, estamos todos juntos na presença dEle e vamos juntos agora desfrutar da sua palavra. Nós sabemos que o Evangelho de João nos mostra o Senhor, que é a palavra de Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Se o Senhor veio a nós, é porque Ele tinha um plano, é porque Ele nos amava e conhecia a realidade e toda a nossa necessidade. Nós sabemos que o Evangelho nos traz as boas novas. E toda vez que nós lemos Evangelhos, devemos ter uma percepção espiritual, que é que cada palavra que o Senhor proferiu, cada cura que Ele realizou, cada ato que Ele fez, foi para nós, foi para você e para mim. Quando Ele curou um cego naquela época, foi para você e para mim, para nos mostrar que Ele também cura a nossa cegueira hoje. Quando Ele fez um paralítico andar, foi para nos mostrar que Ele tem o poder de nos fazer movimentar, de nos fazer nos mover, nós que éramos paralíticos, para as coisas de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Cada ação, cada detalhe, nós podemos aplicar para a nossa vida. E se aplicarmos, nós vamos ganhar vida, nós vamos ganhar cura, nossa vida vai mudar. Mas se eu ler somente como uma história de algo que aconteceu com outro, aí nós não aproveitaremos da palavra de Deus, porque nós não tomamos a palavra para nós. O segredo da palavra de Deus operar em nossa vida é tomarmos para nós e não tomar para os outros. Os irmãos compreenderam? Hoje nós vamos entrar no Evangelho de João, capítulo 3, que fala sobre Nicodemos. Então, baseado nesse princípio, baseado nesse princípio que falamos, nós vamos ver sobre Nicodemos, mas também vamos ver sobre nós, correto? Porque nós somos um Nicodemos também. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Esse versículo 1 nos mostra que Nicodemos era um fariseu e era um dos principais dos judeus. Fazia parte da classe governante, porque essa palavra principais no grego também significa aqueles que governam. E ele, como fariseu, era um religioso. Era uma pessoa muito respeitada, educada, admirado pelas pessoas por causa da sua posição, mas ele veio ter com Jesus. Isso é muito importante. Ele foi buscar, ele foi encontrar Jesus. Ele foi à noite.
A razão por que ele foi à noite é difícil de dizer, mas os estudiosos dizem que ele foi à noite porque não queria ser visto com Jesus, porque naquela época havia muita dúvida a respeito de Jesus, era um assunto polêmico, entendeu? Então ele foi ter com Jesus porque não queria que os outros vissem. Você algumas vezes também não é assim? Na frente das pessoas, você não quer mostrar que você é uma pessoa que anda com Jesus? Algumas vezes você sente vergonha de falar isso na frente de outros? Por isso, quando lemos a Bíblia, sempre tratamos de aprender lições, de nos vermos refletidos ali. Quando eu vejo um pecador, eu vejo a mim. Quando eu vejo um cego, eu vejo a mim. Quando eu vejo um paralítico, eu vejo a mim. Quando eu vejo que o vinho terminou, eu vejo situações na minha vida. Mas louvado seja o Senhor, em todas as situações a solução é Jesus, né? E essa é a grande lição que todos nós aprendemos. E ele veio ter com Jesus, e ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vemos que ele chamou o Senhor de mestre. Isso quer dizer, ele sabia que o Senhor tinha algo para ensiná-lo. Ele próprio era um mestre, né? Porque no capítulo 3, versículo 10, Jesus diz assim: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Isso mostra que ele era alguém que tinha muito conhecimento, ele era mestre, ele ensinava as pessoas. Mas quando ele chamou o Senhor Jesus de mestre, ele estava querendo dizer que o Senhor tinha algo para ensinar a ele. Que o Senhor sabia de coisas que ele não sabia. Então, esse coração é um coração adequado. Sabemos que o Senhor tem algo para ensinar. Mas nós podemos ver que ele disse: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele foi buscar o Senhor porque ficou impressionado com os sinais que o Senhor fazia. E que ele disse: para alguém fazer um sinal como esse, só é possível se Deus estiver com ele. E nós podemos fazer uma pequena conexão, talvez, com o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 a 25, porque veio logo depois. Logo depois veio João, capítulo 3, né? Então, o final do capítulo 2 diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. No final do capítulo 2, vemos que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E logo no capítulo 3, chega Nicodemos, vem procurá-lo e menciona os sinais. Então, provavelmente, Nicodemos é alguém que ficou impressionado e creu não no sentido pleno, entendeu? Porque o Senhor Jesus diz que não se confiava a esses. No final do capítulo 2. E aí,
entra algo que nós precisamos compreender. Quando Nicodemos disse para ele, mestre, significa você tem coisas para ensinar para mim. E aí, Jesus faz uma coisa assim, ele fala, quer ver? Aqui, no versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que o Senhor Jesus respondeu para Nicodemos não tinha nada a ver com o que Nicodemos falou, né? Tá certo? Nicodemos falou uma coisa e de repente o Senhor Jesus entra em outra coisa. Para os irmãos então compreenderem esse aspecto, nós precisamos saber o que é que os judeus pensavam. Atos capítulo 1, versículos 3 até o versículo 7. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então o Senhor ressuscitou e falou para o discípulo as coisas concernentes ao reino de Deus. E no versículo 4, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E olha o versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino em Israel? O Senhor Jesus estava falando com ele sobre o reino de Deus, mas a cabeça dele ainda estava no reino de Israel. Por quê? Porque todo o povo judeu esperava a restauração do reino de Israel com a vinda do Messias. Porque Israel, naquele momento, estava debaixo do jugo do Império Romano. Então o Senhor falava do reino de Deus e o pessoal, os discípulos, com a cabeça no reino de Israel. O Senhor falando de algo celestial e eles com o conceito aqui da terra. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, é muito possível que quando Nicodemos falou com o Senhor, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O Senhor que sonda mente e corações, provavelmente sabia, ele vai fazer uma pergunta sobre a restauração do reino de Israel. Ele vai perguntar sobre o reino, entendeu? Por isso que o Senhor Jesus logo falou assim, versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Os irmãos estão compreendendo por que o Senhor falou isso? Porque provavelmente Nicodemos estava com a mente pensando sobre o reino de Israel. Esse aqui que faz o sinal, esse Cristo pode ser o Messias. Então vamos ver sobre como vai ser restaurado o reino de Israel. E quando ele disse, mestre, o pensamento de Nicodemos é, por meio de mais conhecimento,
por meio de mais ensinamento, eu posso saber mais a respeito do reino. Mas quando o Senhor disse, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o Senhor estava falando uma grande verdade. O reino de Deus é um reino de uma esfera da vida divina. E somente a vida divina pode realizar coisas divinas. Não se entra nesse reino pelo conhecimento. Se entra nesse reino é por nascimento. Porque é pela vida. E ainda mais, aqui diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra ver é oida, significa perceber com os olhos, perceber com os seus sentidos, discernir. Aqui, isso nos mostra que as coisas do reino de Deus só se discernem por meio da vida divina. E não é por meio do conhecimento, não é por meio de doutrinas. O conceito do homem é, eu preciso aprender mais para melhorar. Mas o conceito de Deus é, você precisa ganhar uma nova vida. E essa questão do reino de Deus é um reino de vida. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer do alto. Vamos aplicar isso para nós. Quem nasceu de novo aqui, levanta a mão. Amém. Todos nós nascemos do alto. Esse nascer de novo, no grego é nascer do alto. Não é? Nascemos de novo, nascemos do alto. Ganhamos a vida de Deus. Como nós vimos ontem, na mensagem que o irmão André falou. Ganhamos a vida de Deus. Mas aqui diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas aí eu tenho que aplicar e eu tenho que fazer essa pergunta. Você consegue ou não ver o reino de Deus? Doutrinariamente, você vai dizer sim. Mas eu entro no aspecto prático. Se você consegue ver o reino de Deus, por que ainda vive da maneira que você vive? Por que ainda põe a esperança nesse mundo? Por que ainda confia na carne? Por que ainda quer esse mundo? Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Se eu vejo o reino, eu vejo o que é celestial, eu vejo o que é invisível, a minha vida muda. Se houve mudança, foi porque um dia vimos algo. Mas tem muito mais para ver. É isso aqui que os irmãos estão compartilhando. Ontem falaram, hoje de manhã o Nélio falou, é dentro dessa mesma linha. Há tanta coisa ainda que nós precisamos ver. Não tem? E nós podemos ficar satisfeitos. O Senhor veio trazer o reino dos céus. A realidade dos céus para a terra. Veio trazer para nós. E essa realidade do reino, nós temos uma vida que é capaz de perceber. Por isso, irmãos e irmãs,
nós temos que orar, temos que usar o Espírito, temos que buscar o Senhor, temos que tocar o Senhor na palavra, porque assim nós veremos mais a respeito do reino de Deus. E a nossa vida irá mudar. Nós temos essa vida. O Senhor não veio, estava falando para Nicodemos, Nicodemos, eu não vim trazer ensinamento, eu vim trazer uma nova vida. Você vê, é o reino de Israel, e estou falando do reino de Deus. E para o reino de Deus, você precisa nascer de novo. O povo de Israel, eles têm consigo nós, descendente de Abraão, o reino é nosso, entendeu? Porque nós somos o povo de Deus. Esse é o conceito que o povo tinha, que os religiosos tinham. O Senhor estava mostrando que não é por meio de conhecimento humano que a nossa vida muda, mas é por meio da vida divina e nós precisamos nascer de novo. Você sabe, quando na escola nós aprendemos sobre reino animal, não é? Reino vegetal. Então você pode ver, chama de reino, né? Reino animal, reino vegetal. E usando isso aí, o reino humano, a esfera do homem, somente entra-se na esfera do ser humano por nascimento, não é? Você tem que nascer homem, aí é que você faz parte da raça humana. Não é por conhecimento. E nascer de novo é uma coisa também tão espetacular, há um princípio tão maravilhoso aí. O Senhor não disse que se você, digamos, se lavasse, né, tomasse um banho, você vai entrar no reino. Porque se você falar isso aí, você ia tomar um banho e entrar no reino, né? Mas falou de nascer. E nenhuma pessoa nasce sozinho, entendeu? Não depende dele. Precisa ser gerado. Homem nenhum tem capacidade de entrar no reino. Só Deus pode fazê-lo entrar no reino por meio de um novo nascimento. E esse princípio de uma nova vida, de um novo nascimento, está em vários pontos do Novo Testamento. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Aqui diz, nos regenerou, né? Isso é nascer de novo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui diz, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, que é a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nos gerou pela palavra da verdade. Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerador, nascer de novo, tá certo? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos é alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele estava chamando eles de crianças em Cristo, né? Eram como bebês ainda em Cristo. Isso por quê? Porque eles tinham nascido de novo, né? Não estava se referindo à questão da física, mas à questão espiritual. 2 Coríntios 5, 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, aqui nós podemos ver que esse princípio de nascer de novo, ganharmos uma nova vida, é algo que permeia esse Novo Testamento. Uma coisa eu quero falar. Por que nós estamos enfatizando essas coisas? É porque o Evangelho de João traz para nós a graça e a verdade, a realidade. E nós estamos enfatizando esses pontos porque Deus hoje quer a realidade espiritual em nossas vidas. Dessas verdades básicas. Eu nasci de novo. Qual foi a última vez que você se lembrou disso? Nós nos esquecemos disso. Estou falando a verdade ou não? No nosso dia a dia, quando enfrentamos situações, a gente reage de uma maneira natural. Quantas vezes nós não lembramos? Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Quando vem aquelas pressões, quando o mundo me tenta, quando o inimigo vem me atacar, quanto dessa realidade, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, quanto disso permeia o nosso ser? Isso mostra que falta realidade. Nós temos, mas Deus quer que haja realidade em nossas vidas. Eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. As coisas antigas já passaram. Amém? Estamos de novo lançando esses fundamentos importantes para nós. Daí, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então aqui mostra claramente que Nicodemos não estava entendendo nada. Não sabia o que era o novo nascimento. Daí nós temos versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3 fala de ver o reino de Deus. E aqui no versículo 5 fala de nascer da água do Espírito. Quem não nascer não pode entrar no reino de Deus.
Vamos ver, primeiramente, no versículo 3 nos é dito, precisamos nascer de novo, nascer do alto. Isso é algo que só Deus pode fazer, nos gerar, não é isso? Nós somos gerados do alto. Por isso nós buscamos as coisas do alto. Aqui fala nascer da água e do Espírito. E essa questão da água, existem duas linhas de interpretação. Existe uma linha de interpretação que mostra que essa água é água ligado à água do batismo, ligado à água para terminar a nossa velha vida. E o Espírito é para nos fazer germinar, nascer nessa nova vida. Quer dizer, dar fim ao que é o velho e fazer nascer o que é novo. Isso é por meio do Espírito. E existe uma outra interpretação da água no sentido positivo. Da água significa vida. É o lavar regenerador do Espírito, né? E renovador, água como algo de vida, tá? Mas seja término da velha criação para germinar, nascer na nova criação, ou seja vida e Espírito, o que importa é que precisamos nascer da água do Espírito. E nós temos as duas realidades, seja de uma interpretação ou seja de outra. Então não vamos brigar por interpretação. Importante é que nascemos da água do Espírito, certo? É isso que interessa. E aqui fala de entrar. Uma coisa é ver, no versículo 3 é ver é perceber, você discernir. Entrar é você estar nessa esfera e viver a realidade. Os irmãos compreendem? Entrar no reino, agora você faz parte desse reino. Você não somente discerne o reino, você faz parte desse reino agora. E aqui, quando ele diz, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos fazer agora uma conexão, digamos, com o mundo, tá? Aqui nos países do mundo. Digamos que exista um país, o negócio lá é bom demais, excelente, mas só que tem uma lei que diz assim, só pode entrar nesse país quem nasceu nesse país. Então, eu quero entrar. E eu digo assim, olha, o meu nome é o meu nome é igual ao nome de muitos que estão nesse país. Eu posso entrar? Não posso, porque eu não nasci nesse país. Mas eu falo a língua desse país. Pode entrar? Eu estou falando isso aqui por causa das imitações que muitas vezes nós queremos ter, entendeu? Das coisas do reino, assim. Meu nome é um nome bíblico. Ou, não, eu falo igual a esse povo. Falar igual a esse povo não quer dizer nada, né? Inclusive os meus costumes são iguais. Você pode entrar? Eu uso vestimenta típica daquele país. Eu posso entrar? Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Não é falar língua, eu falo igual, eu visto igual, eu tenho mesmos costumes. Meus pais nasceram nesse país, mas eu não nasci, eu posso entrar? Meus filhos nasceram nesse país. Eu posso entrar? Eu tenho muitos amigos nesse país. Posso entrar? Só se entra por nascimento.
que importa é, você nasceu ou não nasceu? Por que eu toco nesse ponto? É porque o Senhor diz assim, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas a minha carne é parecidíssima com o Espírito. Não adianta. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aí, no versículo 7, o Senhor diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Tem que nascer de novo. E esse princípio de nascer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, é um princípio que devemos aplicar em nosso viver sempre. No meu viver, surge uma situação, vem uma reação. Eu tenho que fazer a pergunta, essa reação que estou tendo, nasceu da carne ou nasceu do Espírito? Irmãos, vocês compreendem o que eu estou falando? Nas várias situações do nosso viver diário. Todo dia surgem ideias novas, sentimentos novos, não é? Todo dia, todo momento. E nós temos que fazer a pergunta, esse sentimento, essa ideia, nasceu da carne ou nasceu do Espírito? João 3, versículo 9 e 10 diz, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Versículo 11 e 12, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Quando o Senhor aqui diz, se tratando de coisas terrenas, não me credes, não significa as coisas de natureza terrena, mas as coisas de natureza celestial e divinas que estão acontecendo nessa terra. Os irmãos compreendem? Porque o Senhor estava falando para eles sobre o viver deles. Sobre, nessa terra, ser vivido o que é celestial. O Senhor diz assim, se tratando de coisas terrenas, exatamente, das coisas divinas aqui manifestadas nessa terra, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nós estamos hoje aplicando na terra o que é dos céus. Os irmãos compreendem? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor disse, tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas. Então essas coisas não se compreendem na esfera terrena. Não se compreende na esfera da carne, só na esfera do Espírito. E é isso que precisamos dar atenção. Amém? Lembre-se, irmãos, nós nascemos do alto. Nós nascemos da água e do Espírito. Essa realidade precisa ganhar o nosso ser. Podemos
perceber as coisas do reino de Deus. Nós temos essa capacidade, esse dom, porque nós temos tal vida. Que o Senhor possa abrir nossos olhos. Olha só, eu gosto de dizer, Cristo nos amou, Deus nos amou, Cristo nos amou de maneira igual. Ele não amou mais um do que o outro, não é? Deus não amei mais esse do que aquele. O amor foi igual para todos. Mas o nosso amor para com Deus e para com Cristo é igual? Não. Por que não é igual? Porque a nossa percepção é diferente. Tem uns que viram de uma maneira forte, profunda, deixaram o mundo e se consagraram ao Senhor. Tem outros que viram esse amor de uma maneira mais superficial. Por isso não ama tanto o Senhor. O problema não está no Senhor, o problema está em nós. Você consegue ver o amor de Deus? Quão grande é esse amor? É um amor, quando alguém vê, não consegue resistir. Alguém vê esse amor, se põe de joelhos, se submete, se entrega e se consagra. Não há como resistir. É um amor que nos subjuga, que nos controla, que nos governa. Viu o amor. Eu ouvi já testemunho de muitos sobre como se converteram. Falaram que ouviram o evangelho muitas vezes. Mas um dia, ao ouvir o evangelho, naquela vez, naquele dia foi diferente. Ele viu o amor de Deus. Aí ele se entregou. Nós nascemos do alto. Nós vemos o reino. E nós nascemos da água e do Espírito. Nós entramos no reino. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Que Deus nos abençoe, nos governe, nos dê a visão. Amém?